Ela foi levada para uma trilha de superação. Mas no fundo era um plano cruel para se livrarem de quem envergonhava a família. Os pais ricos a abandonaram à beira de um penhasco ao entardecer, com as próteses retiradas. E os abutres começaram a descer. O que aconteceu depois? Ninguém esperava. Se não querem perder mais histórias como essa, inscrevam-se no canal e deixem o like. A trilha começava como um convite: pedras limpas, flores selvagens rastejando pelos cantos da terra, o céu aberto como uma cúpula de vidro derretido e azul. A brisa sussurrava entre os arbustos, e os passarinhos riscavam o ar com suas sombras aladas. Mas havia algo de falso naquele silêncio. Algo coreografado demais, como se tudo ao redor fosse um palco montado por mãos impiedosas. Os passos dos pais ecoavam secos, calculados, calçando botas caras, que jamais haviam tocado lama. A mulher com seu lenço de seda amarrotado pelo vento quente. O homem com o relógio de titânio brilhando contra o sol do meio-dia. Eles andavam lado a lado, quase em marcha, como quem vai se livrar de um fardo com pressa, mas sem demonstrar culpa. Entre eles, um espaço vazio, um espaço que deveria conter uma infância. A menina vinha atrás, arrastando as próteses como quem carrega correntes. O encaixe do metal rangia nas juntas artificiais. As pernas frias de titânio batiam uma na outra a cada passo trópico. Ela não tinha mais 7 anos, ou melhor, tinha, mas seus ossos carregavam décadas de silêncio. O nome dela era Isadora, mas os pais preferiam chamá-la de Peso. Não diziam com palavras, diziam com silêncios, com convites negados, com olhares de canto durante jantares, em que ela era deixada no quarto. E hoje, naquele dia dourado e falso, diziam com pedras: caminhada é boa para a alma, dissera o pai, naquela manhã. A voz dele tinha cheiro de desdém e sabor de despedida. Ela não respondeu. Tinha aprendido que falar era perigoso. Sempre que dizia algo, as palavras voltavam contra ela. Uma vez, aos 5, perguntou se um dia poderia correr. O pai riu. A mãe fingiu não ouvir. E no dia seguinte, as próteses sumiram por 2 semanas. O calor subia do chão como vapor invisível. A cada metro de trilha, o suor descia mais denso pela testa dela, misturando-se à poeira que o vento levantava. As costas doíam pelo colete apertado, que os pais mandaram fazer sob medida para manter a postura, mesmo sem as pernas de verdade. O ferro doía no quadril, a pele começava a arder. E mesmo assim, ela andava. Não porque queria, mas porque os olhos da mãe vinham como garras quando ela parava. Porque o silêncio do pai era mais pesado que as pedras. E porque, no fundo, sabia que o dia de hoje era diferente. O cheiro no ar era outro, a textura do caminho, a cor das árvores, o jeito como os galhos pareciam se curvar, tudo dizia: hoje é o fim de algo. Quando chegaram ao trecho mais alto da trilha, o mundo se abriu. Era como estar na borda do céu. Um penhasco imenso, recortado por vento e tempo, projetava-se sobre um vale de árvores miúdas lá embaixo. As nuvens passavam devagar, como se respeitassem a tragédia que ali se ensaiava. Vamos descansar aqui, disse a mãe, com um falso sorriso de verniz. Isadora tentou sentar-se sobre uma pedra, mas o encaixe das próteses não permitia equilíbrio. Caiu de lado. O pai sequer olhou. Tire essas coisas. Você deve sentir o chão com o próprio corpo, ele ordenou, indicando as próteses. Ela hesitou, sabia o que vinha. Sabia que aquilo não era um descanso. Era um ritual, um abandono mascarado. De vivência, vai, Isadora. Mostra que é forte, disse a mãe, agora se afastando, tirando uma fotografia com o telemóvel. Como se quisesse eternizar o momento em que a filha ficou só. Ela obedeceu, sempre obedecia. Desencaixou os fechos. Pusou com esforço as reistes frias. Quando terminou, suas pernas terminavam no meio da coxa. Uma cicatriz funda marcava, onde os ossos haviam sido cortados. Não por acidente, mas por decisão. Ninguém nunca soube ao certo porque os pais optaram pela amputação. Alguns diziam que era por uma correção estética de uma deformidade leve. Outros sussurravam que havia benefícios fiscais. Mas a verdade morava no olhar deles. Um olhar que buscava perfeição de revista. E qualquer desvio era descartável. Quando ela ficou sem as próteses, os pais sorriram.
Um sorriso de missão cumprida. Fica aí. Vamos dar uma volta e voltar com frutas, disse o pai, apontando para o horizonte como se estivesse a indicar esperança. Mas ela sabia. Eles não iam voltar. O jeito como a mãe ajeitou o cabelo. O modo como o pai olhou o relógio. Tudo dizia: fim. E então, ficaram só o vento, o céu e o silêncio e por algum tempo. Isadora ainda acreditou que, talvez fosse um teste. Que logo ouviria passos voltando. Que a mãe viria com uma garrafa de água, talvez até um lenço para limpar o rosto. Mas o tempo passou. O sol começou a descer, tingindo tudo de dourado profundo. O chão ficou mais frio. O vento começou a mudar. E com ele, vieram os gritos. Não eram gritos humanos. Eram sons secos, rasgados, vindos do alto. Isadora ergueu os olhos e viu o primeiro deles, um abutre. As asas abertas como facas, o voo em círculos largos, cada vez mais baixos. Depois veio outro, e outro. Em minutos, o céu se povoou de sombras negras que giravam em torno do penhasco como presságios vivos. O medo veio primeiro como um arrepio, depois, como um tremor. Isadora tentou se arrastar, mas a pedra era áspera demais. Os braços doíam. Os tocos das pernas sangravam, onde a pele havia raspado na retirada das próteses. Ela tentou gritar. Mas só o vento respondeu. Um abutre pousou a poucos metros. Outro desceu sobre uma pedra à esquerda. Os olhos negros das aves não piscavam. Eles sabiam. Sabiam que ali havia algo que o mundo abandonou. Algo que podia ser levado sem culpa. O céu ficou laranja. Depois púrpura. As sombras cresceram. E então, quando a dor virou desespero, e o desespero virou cansaço, ela fechou os olhos. E escutou. Não era o som do vento. Era algo mais. Um som rítmico. Surdo. Como batidas no chão. Como passos não de homem, mas de algo mais puro. Mais antigo. Um som que vinha com um cheiro de campo, com perfume de liberdade. Isadora abriu os olhos e virou o rosto. Ao longe, na direção oposta dos pais, no meio do capim alto, algo se movia branco, majestoso e decidido. Mas ainda era cedo para ver claramente. A noite caía devagar, e o penhasco dourado se preparava para presenciar algo que nenhum ouro dos pais poderia comprar. O tempo parou ali. Não porque o mundo deixara de girar, mas porque, para Isadora, tudo ao redor deixou de ter som, cor e forma. Só existiam os olhos. Olhos negros. Círculos opacos sem alma. 1, 2, 5, 10. Os abutres estavam cada vez mais próximos. Pousavam devagar, como se receassem quebrar o momento, como se soubessem que aquele instante, ali, à beira do penhasco, era sagrado. A menina de carne frágil e pernas arrancadas, era a oferenda de uma história cruel, e eles, os sacerdotes alados da morte, chegavam para consumar o rito. Ela não chorava mais. O corpo já tinha se habituado à dor. E o medo, que antes vinha como uma onda fria, agora era apenas uma lembrança. O que ocupava Isadora era o som distante. Aqueles passos que o vento trazia, tão leves que pareciam vir do próprio chão, como se a terra batesse um coração secreto. E com cada batida, uma esperança crescia. Um sonho. Uma lembrança enterrada de um mundo onde os olhos não eram sempre lâminas. Ela se ergueu o máximo que pôde, com os braços apoiados sobre as palmas finas, o tronco inclinado para a frente, os cotovelos tremendo. O sangue descia em fios escuros pelas cicatrizes abertas, e os ombros ardiam como se ardessem desde sempre. Mas ela precisava ver. Atrás do capim alto, lá onde o vale se fundia com a floresta e o céu, algo branco vinha se movendo. Primeiro lento. Depois, com mais firmeza. Mas não era um vulto qualquer. Era a própria imagem daquilo que nunca se esperava encontrar em lugares de fim, o sagrado, o improvável, a beleza onde só havia dor. Um cavalo. Não qualquer cavalo, não como aqueles que às vezes via em vídeos nos telemóveis dos pais. Nem como as estatuetas frias que enfeitavam a mansão. Aquele era diferente. Era alto, mas leve. Forte, mas silencioso. Os pelos brancos pareciam ter luz própria. A crina esvoaçava como nuvens. E os olhos? Os olhos não tinham a rigidez de estátuas.
Tinham lágrima, calor, memória, e ele se aproximava com calma, como se soubesse que o tempo ainda não o merecia, como se pisasse sobre um chão de vidro. Isadora ofegava. O ar vinha difícil, cheio de poeira e gosto de fim. Mas ela não desviava o olhar. Por favor, sussurrou. Nem sabia se disse, em voz alta. Não esperava resposta. Os abutres reagiram. Um deles grasnou alto. Outro abriu as asas num gesto ameaçador, encarando o cavalo. Estavam inquietos. Sentiam a presença de algo que não dominavam. A luz dourada do fim do dia, que antes era só cenário para o horror, agora refletia no pelo branco como uma chama. O cavalo não recuou. Seguiu. E com cada passo, os olhos escuros das aves piscavam em inquietude. Mas os pais? Onde estavam os pais? Aquela pergunta cortou o pensamento de Isadora com violência. Ela virou o rosto devagar. Procurou. E lá estavam, bem ao fundo, onde o caminho se bifurcava para dentro da mata, os dois vultos seguiam de costas. Lentos. Não com pressa, mas com a certeza de que não precisavam mais fingir. Os braços balançando suavemente, os ombros relaxados, como se tivessem tirado um peso da consciência, ou como se nunca tivessem tido uma. Isadora engoliu o vazio. O peito apertou. O cavalo parou. Ele estava agora a apenas alguns metros dela. E não dizia nada. Não fazia som. Só olhava. Não com pena, não com piedade, mas com algo que a menina nunca havia sentido. Respeito. Os olhos dele não julgavam, não mediam, não pesavam. Apenas viam. Como se soubessem exatamente quem ela era. Ela tentou se arrastar, mas caiu de lado. O corpo não obedecia mais. As mãos tremiam. Os ossos pareciam descolar da carne. Um soluço veio, seco. E os olhos finalmente cederam. Eu não quero morrer aqui, sussurrou. Dessa vez, ouviu a própria voz. Fraca. Quebrada. Mas real. O cavalo avançou. Os abutres recuaram, um deles voou. Outro bateu as asas com violência e se afastou do círculo. O ar mudou. O vento soprou com outro cheiro, cheiro de campo, de feno, de liberdade, cheiro de coisa viva. Os últimos raios do sol tocaram o lombo branco do cavalo como uma bênção. E quando ele se inclinou, foi como se o tempo voltasse a andar. A cabeça dele se abaixou até quase tocar a testa de Isadora. O focinho roçou o chão, com a mesma delicadeza com que o avô toca a mão do neto. A respiração dele era quente, firme. E naquele instante, algo aconteceu, algo que nem ela soube explicar. Uma memória. Não era dela. Mas estava ali, dentro. Como se o toque do cavalo abrisse uma janela antiga. Imagens. Sons. Uma voz feminina. Um campo amplo. Risos. Um garotinho correndo entre flores. E o mesmo cavalo, só que mais novo. Com a crina mais curta. Acompanhando o menino como um guardião. Como se os dois tivessem sido um só. Ela sentiu tudo isso num segundo. E então, os olhos do cavalo piscaram. Isadora entendeu. Ele estava oferecendo algo, não uma fuga, não uma promessa, mas uma escolha. Ela ergueu o braço. Encostou na crina. Era mais macia do que pensava. Mais quente. Como seda viva. O cavalo não se moveu. Aguardava. Ela se arrastou com o que restava de força. O corpo cedia, mas a alma insistia. Os abutres agora estavam todos distantes. Observavam. Sabiam que aquele momento não lhes pertencia mais. O sagrado havia reclamado o que era seu. O cavalo se abaixou. Deitou-se devagar. Ofereceu o flanco. Isadora se aproximou. Com esforço, ergueu o tronco. Escorregou sobre a lateral do animal, até ficar apoiada ali, frágil, como uma folha sobre a terra. E então, ele se ergueu. Levantou com cuidado. Como se carregasse vidro. Como se soubesse que ali, em seu lombo, havia uma alma ferida pelo mundo. E começou a andar. Longe do penhasco, longe da trilha. Atrás, os pais já tinham desaparecido. O sol desaparecia atrás das montanhas. E pela primeira vez em sua vida, Isadora foi levada por alguém que não queria que ela fosse menos. A noite caiu. Mas não foi escura. A luz do cavalo bastava. A floresta parecia abrir-se apenas para ele. Cada galho se inclinava. Cada folha estendia seu brilho noturno como uma reverência. As árvores não mais sussurravam vento,
mas cânticos esquecidos. O chão sob as patas do cavalo era coberto por uma relva macia, iluminada aqui e ali por fungos luminescentes e pedras úmidas que pareciam respirar com o orvalho da noite. O cavalo avançava em silêncio. A cada passo, o mundo se afastava da dor e se aproximava de algo que não tinha nome, uma ausência de medo, uma plenitude calma, como se finalmente tudo coubesse no lugar certo. Isadora dormia, não um sono comum. Era um repouso antigo. Um descanso de camadas. Como se seu corpo, tantas vezes forçado a suportar, finalmente tivesse recebido permissão para existir sem luta. A cabeça repousava sobre o pescoço do cavalo, e seus braços, fracos, mantinham um abraço frouxo. E mesmo que escorregasse um pouco, ele inclinava-se, ajustava a passada, reequilibrava o peso como um guardião que conhece o silêncio dos sonhos. O sangue das feridas secava devagar, mas sem infecção. A terra daquela floresta parecia saber curar. Umidade boa, ar vivo. O tipo de ar que nunca entrava nos pulmões fechados da mansão onde Isadora vivia. Ela sonhava. No sonho, era menina inteira. Tinha pernas. Não pernas de aço, nem remendos, mas pernas de verdade. Corria num campo cheio de margaridas. O céu era branco e lilás. E ela ria. Ria como nunca tinha rido. O cavalo estava ao lado, trotando, com as crinas voando como bandeiras. E os dois sabiam. Ali, naquele lugar, ninguém seria deixado para trás. O cavalo passou por uma clareira. No centro dela, uma árvore que brilhava. Não por magia, mas por tempo. O tronco era largo, ferido por relâmpagos, mas ainda vivo. Raízes atravessavam o chão como dedos que seguravam o planeta. E no topo, galhos finos dançavam com o vento como fiandeiras de destino. Ele parou e Isadora acordou devagar. O céu estava bordado por estrelas. A lua, alta, observava. Onde? A voz dela era um sussurro rachado. O cavalo não respondeu. Apenas se abaixou devagar, oferecendo-lhe o chão. Ela escorregou, com esforço. Deitada sobre a relva, sentiu o orvalho tocar sua pele. Fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, o cavalo a olhava de cima, depois virou-se e sumiu entre as árvores. Pela primeira vez, Isadora sentiu pânico. Não! Tentou chamar. Por favor, não me deixe também. Mas o som morreu no ar. Ela tentou se erguer. Os braços tremiam. As pernas, ou o que restava delas, doíam. Mas a vontade era maior que o medo. Ela se arrastou até a árvore no centro da clareira. As mãos sangraram de novo, raspando nas raízes. O gírio bateu numa pedra. Mas ela não parou. E então viu. Aos pés da árvore, algo brilhava. 2 próteses. Novas. Não as antigas, pesadas, com tiras ásperas. Estas eram diferentes. Eram brancas, leves, orgânicas, como se tivessem sido moldadas pelo próprio chão. Não havia fechos visíveis, nem encaixes. Apenas uma suavidade curva, como se tivessem sido feitas não para encaixar, mas para crescer com ela. Ela estendeu a mão, tocou, as próteses pulsaram. Sim, pulsaram. Como se vivessem. Como se a esperassem. Com esforço, ergueu o corpo. Escorregou os cotos para dentro. Não sentiu dor. Nenhuma. Só um calor. E então, pela primeira vez, ficou em pé. Os olhos se encheram. A floresta pareceu vibrar. Um som soou ao longe. Um relincho. Forte, orgulhoso. Ela deu um passo. Depois outro. Hesitante, mas firme. A nova perna respondia como carne, como vida. E ela, que nunca correu, sentiu o impulso nascer. Começou a andar pela clareira. Depois a correr. Rindo. Rindo entre lágrimas. Cada passo era uma revolução. E então, parou. Porque viu. No fim da clareira, onde a floresta recomeçava, estavam eles. Os pais. Mas não como antes. Não distantes. Não altivos. Estavam sujos. Roupas rasgadas. Rosto arranhado. Perdidos. Os olhos, em desespero. Isadora, gritou a mãe. Filha, nos ajude. Ela parou e sentiu o coração bater com força. Eles a tinham deixado ao vento, aos abutres.
sem desculpas, sem volta. Mas agora pediam ajuda. Como se o ciclo tivesse virado, o pai ajoelhou, a trilha sumiu. Não conseguimos sair. Sem você, a clareira estava em silêncio. Atrás dela, o cavalo branco reapareceu. Majestoso, imóvel, olhando. Ela virou-se. Olhou nos olhos. Não havia julgamento. Mas havia uma pergunta. Você escolhe. Ela voltou-se para os pais. Olhou bem nos olhos deles. E caminhou. Passo a passo. Mas não na direção deles. Na direção do cavalo. Subiu em suas costas. Com firmeza. Sem dor. Sem hesitação. E sem olhar para trás. O mundo parecia ter mudado de forma. Não havia mais o antes e o depois e só o agora. E naquele agora, Isadora estava sobre o lombo de um cavalo que não fazia parte de nada que ela conhecia. Nem da mansão de mármores frios e corredores, sem risos, nem das trilhas onde se deixava crianças para morrer. A floresta ao redor não era floresta comum. Tinha um som diferente, quase música. Cada folha parecia tocar outra ao passar o vento e os galhos se entrelaçavam como braços protetores. O cavalo avançava por caminhos que não existiam para outros. Onde havia pedra, surgia terra. Onde havia tronco caído, surgia abertura. E, onde havia escuro, o corpo dele bastava para iluminar. Isadora, sobre ele, não era mais uma sombra de gente. Era alguém, inteira, firme, com as novas pernas encaisadas, sem dor, como se sempre tivessem feito parte dela. Não perguntava para onde iam. Sabia que aquele animal não seguia para um lugar geográfico, mas para um ponto onde a dor já não era o centro de tudo. Os pais ficaram para trás. Ela não pensava neles com ódio, pensava com distância, como se fossem figuras de um livro ruim, uma história que alguém escreveu com pena e crueldade e, por fim, abandonou. A última imagem que tivera deles era a de dois adultos chorando em desespero, ajoelhados, tentando apelar para uma menina que nunca quiseram de verdade. Mas havia uma certeza que ela agora carregava. Não era mais deles, nem da dor, nem do abandono. Ela era do vento, da floresta, do cavalo. E de si mesma. O tempo passou. Talvez horas, talvez dias. A floresta foi rareando. As árvores foram diminuindo. O vento mudou. E então, surgiu a margem de um lago. Um lago que não existia em nenhum mapa. Suas águas refletiam o céu como um espelho sem rachaduras. E no centro, havia uma pequena ilha. Nela, uma casa. Mas não uma casa comum. Era feita de raízes, de folhas, de pedra e silêncio, como se a própria terra a tivesse criado, e não mãos humanas. O cavalo parou e Isadora desceu. Pela primeira vez, sentiu o chão com os próprios pés, ou melhor, com as pernas novas. Caminhou até a água. Ela era morna. Tocou com a mão. Não havia cheiro de podridão, nem medo. Era um lago feito de lembrança boa. Aqui é onde você começa, parecia dizer o cavalo, mesmo sem voz. Isadora caminhou pela margem até encontrar uma ponte de galhos. Ela se formava aos poucos, como se crescesse conforme seus passos. Atravessou. Chegou à ilha. A casa tinha portas abertas. Dentro, o ar era de resina, ervas e infância. Um calor que não vinha de lareira, mas de tempo. No centro do lugar, uma cadeira feita de musgo e madeira. E ao lado dela, um espelho, se ela se olhou. E não chorou. As novas pernas brilhavam levemente, como se guardassem luz do luar. O rosto estava marcado pela poeira da trilha, pelo sangue seco, mas havia nos olhos algo novo. Presença. Pela primeira vez, via a si mesma com verdade. O cavalo entrou na casa. Não pela porta, mas por trás, como se o lugar se moldasse a ele. Parou ao lado dela. E então, algo inacreditável aconteceu. Ele começou a mudar. A luz de seu corpo aumentou. A crina ergueu-se como vento preso. Os pelos brancos começaram a emitir brilho, como brasa. E dele saiu uma silhueta. Humana. Masculina. Alta. Não era homem comum. Era o menino do sonho. Só que agora crescido. Seus olhos tinham a mesma ternura. Do cavalo dele a olhou. Eu fui como você. Um dia, deixado, ferido, sem nome. E fui salvo. Por outro cavalo. Por esta casa, por esta floresta. Ela não conseguia falar. Agora,
É sua vez. Você escolhe. Escolhe o quê? Conseguiu sussurrar. Permanecer aqui. Seu RAR. Ensina R.U. Voltar. Voltar para o mundo dos homens. E mudar o que foi feito com você, para que nenhuma outra criança seja levada ao penhasco. Isadora fechou os olhos. Sentiu o mundo inteiro esperando sua resposta. E então, sem abrir a boca, ela disse: quero voltar, mas não como vítima. Quero ser ponte. Quero ser voz. O jovem sorriu. E lentamente, a luz o envolveu de novo. Ele virou cavalo. Novamente branco. Ainda mais brilhante. A casa desapareceu. O lago se fechou em névoa. E quando Isadora abriu os olhos, estava em outro lugar. O chão era seco. As nuvens cobriam o céu. Ela estava de volta ao alto da trilha. Mas não mais caída. Estava em pé. Com suas pernas brancas. Com os braços firmes. O vento assobiava. E os abutres não estavam mais lá. Lá embaixo, nas vilas, onde o mundo ainda acreditava em aparência e riqueza, um boato começava a crescer. Uma menina de pernas brancas caminhava por estradas esquecidas, carregando crianças nos braços, conduzindo-as para longe da dor. Ao lado dela, um cavalo de luz. E onde os dois passavam, os adultos mentirosos começavam a tremer. Isadora agora era mais do que uma sobrevivente. Era lenda viva. Estava apenas começando. A cidade parecia a mesma. Mas seus olhos haviam mudado. As ruas largas, cheias de carros silenciosos e fachadas espelhadas, agora pareciam cascas. Máscaras. O luxo que antes a intimidava agora a enojava. As janelas da mansão onde morava ainda estavam limpas. O portão ainda rangia devagar quando se abria. E o jardim, aquele jardim, sem cheiro e sem insetos, continuava milimetricamente podado como se tivesse medo de parecer vivo demais. Mas Isadora não era mais aquela menina. Ela chegou à calçada com o cavalo branco ao lado. Seus pés, os pés das novas pernas, tocavam o chão com um peso que não era físico. Era presença. Cada passo seu parecia ecoar dentro das paredes. As câmeras de segurança piscaram, mas não reagiram. Os sensores ativaram alarmes, mas emudeceram segundos depois, como se entendessem. Ali não havia invasão, mas justiça. A porta da frente se abriu com um estalo nervoso. Do lado de dentro, os PAIS.IMOV e IS. O pai com o jornal ainda nas mãos. A mãe com a xícara tremendo. Estavam pálidos, como se vissem um fantasma. Mas o que viam não era morte, era tudo o que tinham tentado apagar, agora de pé, iluminado pela tarde acinzentada. Isadora, a mãe gaguejou. A voz quase não saiu. MS. Como? Ela não respondeu. Nem precisou. Entrou. O cavalo ficou no jardim. Mesmo sem correntes, sabia esperar. As botas de Isadora tocaram o chão de mármore como martelos. Olhou ao redor. Cada canto trazia lembranças. A escada, onde caí um dia, tentando seguir os irmãos postiços nas fotos publicadas. A sala, onde foi fotografada pela última vez antes da trilha, obrigada a sorrir. O quarto nos fundos, o que não tinha janela, onde vivia trancada durante os jantares, para não envergonhar os convidados. Ela atravessou tudo. E parou diante dos dois. Os pais pareciam menores agora. Não pela idade, mas porque já não tinham o poder. Esse tinha ido embora com o silêncio que ela queimou na floresta. Vocês me deixaram, disse, enfim. A voz era baixa, límpida, como aço. O pai tentou falar algo, mas a boca travou. Sem explicação, sem arrependimento. Só. Deixaram. Como se eu fosse coisa. Como se minhas pernas fossem problema de estética. Como se minha dor fosse ruído. A mãe chorava, mas não se aproximava. E agora estou aqui. Não para voltar, mas para dizer que acabou. Acabou o tempo em que vocês escondem o que fizeram. Acabou o tempo do silêncio. Ela virou-se. Foi até a sala. Pegou o velho quadro de família pendurado acima da lareira. Quebrou o vidro com um cotovelo. Retirou a foto de dentro. Rasgou. Deixou os pedaços caírem no chão. Essa era a mentira de vocês. O pai deu um passo à frente. Nós estávamos com medo, com vergonha. A sociedade murmurou. Ela riu.
BAIXU.TRIST. Vergonha de mim? Ou de vocês? Ele baixou os olhos. Ela caminhou até a porta. Eu não voltei para ser filha. Voltei para ser voz. De outras crianças. Das que vocês jogaram fora. Das que essa cidade não quer ver. Por que não brilham? Por que não andam? Por que doem? Sair. Encontrou no portão uma criança. Pequena. Com olhos fundos. Muletas. Era o filho da nova governanta. Estava sempre escondido nos fundos, como Isadora um dia estivera. Mas agora ele olhava diferente, com algo que parecia esperança. Ela estendeu a mão. Quer vir comigo? Ele hesitou. Depois sorriu. Deu a mão. Subiu no cavalo. E assim começou. Nas semanas seguintes, a cidade passou a ouvir histórias. De um cavalo branco que atravessava bairros fechados, levando crianças feridas em seu lombo. De uma menina com pernas brancas como pedra da lua, que entrava em mansões, em casas esquecidas, em becos e retirava delas os esquecidos. Hospitais começaram a ter seus nomes nas paredes riscados, porque negaram atendimento. Escolas foram filmadas recusando matrícula. Pais ricos foram confrontados nas festas pelas crianças que largaram. E por trás de tudo, uma voz, não gritada, mas firme, de alguém que um dia rastejou até a borda do mundo, e voltou para impedir que outros caíssem. No alto do penhasco, onde tudo começou, os abutres não mais voavam. No lugar onde Isadora quase morreu, agora havia uma escultura, simples, de pedra. 2 pernas brancas, um cavalo esculpido no topo, e uma frase entalhada. Nem toda queda termina em fim. Algumas viram asas. As colunas do edifício público subiam como torres de ego. Mármore branco, escadas limpas demais para quem sangra, portões que só se abrem com senhas e sobrenomes. Era o prédio da Secretaria de Saúde, Justiça e Família, 3 palavras, que, para Isadora, nunca significaram nada além de abandono encadernado em papel timbrado. Mas naquele dia, elas perderiam o silêncio confortável. Ela chegou com passos lentos. As pernas brancas, agora com entalas feitos por crianças que resgataram, pisavam o chão com autoridade. Atrás dela, o cavalo branco vinha calmo, mesmo no concreto. Não relinchava, não galopava, apenas caminhava. Como se soubesse que, já não era apenas animal, era símbolo, era escudo. À sua volta, um grupo de crianças a seguia. Todas com marcas, muletas, cicatrizes, bengalas improvisadas. Algumas tinham próteses, outras carregavam no olhar a ausência que só a infância roubada sabe carregar. Nenhuma falava, mas todas sabiam por que estavam ali. E dentro do prédio, os homens e mulheres de pasta e terno tremiam sem admitir. Tem alguém esperando lá fora, sussurrou a recepcionista, desligando o telefone. Uma menina, com um cavalo. O diretor da secretaria interrompeu o café. Outra doida? Manda pra fora. Aqui não é abrigo. Mas ela entrou. Ninguém abriu a porta. Ela simplesmente entrou. E tudo parou. Os saltos dos funcionários, o clique dos teclados, o som das máquinas de café. Tudo cessou. Porque não era comum ver uma criança com metade do corpo de pedra e fogo, trazendo atrás de si o ícone das dores de centenas de outras. Vocês fecharam as portas para mim, há 3 anos ela começou. A voz era calma, mas carregava cacos de vidro. Me disseram que não havia verba, que próteses de titânio eram um excesso de luxo. Me disseram que os pais decidiam, que o corpo era deles. E eu fui mutilada com o carimbo de vocês. Um segurança deu um passo, mas o cavalo bufou. Só isso. E o homem recuou como se tivesse levado uma flecha no peito. O diretor tentou levantar. Senhorita, há protocolos. Precisamos agendar uma. Mas a voz se apagou. Porque Isadora caminhou até a mesa dele, pegou o microfone de chamada geral, ligou o sistema interno de som e falou: esta mensagem é para todas as crianças invisíveis desta cidade. As que dormem nos fundos da casa. As que não aparecem nas fotos. As que são levadas em trilhas para não voltar. Eu sei que vocês existem. Eu fui uma de vocês. E não estou mais sozinha. Porque agora, estamos juntos. E não vamos mais aceitar nem o silêncio, nem o disfarce silêncio. Silêncio absoluto.
Até que uma funcionária chorou. Depois, outra caiu de joelhos. A repórter da TV municipal, que estava ali por acaso, ligou a câmera. Quem é você? Perguntou. Isadora olhou nos olhos de ele. Eu sou a ponte entre a dor e o fim dela. Eu sou o que sobrou daquilo que vocês tentaram enterrar. O vídeo se espalhou. Em 3 dias, todo o país conhecia a menina das pernas brancas. O cavalo branco. A rede de casas que surgiram em bairros esquecidos, onde crianças podiam dormir sem medo. Os ricos começaram a trancar os portões, porque suas crianças perguntavam: Mãe, por que aquela menina tem coragem e eu não? Os juízes tentaram silenciar, mas já era tarde. Isadora tinha se tornado mais do que uma menina. Ela era movimento. Nas escolas, crianças deixaram cartas com o nome dela embaixo. Nos hospitais, médicos que haviam negado atendimento começaram a pedir desculpas em vídeos tremidos. E, nos corredores do poder, alguém finalmente abriu uma pasta com um carimbo antigo. Projeto Amputação Preventiva Família Darroway. O nome dos pais de Isadora. Ela foi chamada para depor. Sentou-se diante do juiz com a coluna reta, o olhar firme, as mãos abertas sobre o colo. Deseja punição? Perguntou o magistrado. Ela pensou. Não. Não. Desejo que eles me vejam. Todos os dias. Não como vítima, mas como prova. Que eu sobrevivi. E que agora sou eu quem escreve as leis. O juiz respirou fundo. Deseja algo mais? Sim, disse. Que todo prédio público tenha uma escultura minha na entrada. Não por vaidade, mas para lembrar que as decisões feitas em salas fechadas chegam até os corpos das crianças. Hoje, toda cidade tem uma estátua de Isadora, com uma perna dobrada, outra reta, uma criança no colo e o cavalo ao lado. E abaixo, uma frase: onde a dor vira voz, o silêncio morre. A cidade aplaudia. As vozes ecoavam nas praças, nos salões, nas redes. Havia flores para Isadora, palavras escritas em murais, promessas assinadas em papéis oficiais. Mas o cavalo branco permanecia sempre no fundo, uma sombra branca que não pedia nada, que não se permitia ser parte do espetáculo. Sua presença era como uma luz tímida no meio do farol brilhante da fama, um segredo que o mundo ainda não sabia decifrar. Isadora sabia o que ele sentia. Sabia que aquela luta que ganhara, os rostos assustados dos poderosos, as portas que se abriram, depois da sua chegada, era só metade da batalha. A outra metade, talvez a mais importante, vivia naquele silêncio entre eles, naquela respiração quente do cavalo, naquele ritmo pausado das patas tocando a terra, que guardava feridas antigas. Por semanas, o cavalo não dormira nas ruas de pedra da cidade. A cada noite, desaparecia, fugindo do concreto para a escuridão da floresta que ainda guardava os segredos das suas dores. Voltava ao amanhecer, a crina entrelaçada de folhas, com os olhos úmidos, como se carregasse dentro de si a saudade de um mundo que nunca fora dele. Isadora observava, sem nunca entender completamente, até que numa madrugada silenciosa, decidiu segui-lo. Queria ver o que ele via, sentir o que ele sentia, tocar o que ela ainda não podia. Ela tirou as próteses, não por dor, mas como um ato de reverência profunda. Quis sentir a terra nua sob seus pés, tocar as cicatrizes do passado, com a pele, não com o aço. Cada passo era um reencontro com sua própria fragilidade e sua força escondida, um silêncio sagrado entre ela e a terra que a vira quase morrer. O caminho para a floresta era um contraste cruel. A luz artificial da cidade ficava para trás, substituída pelo aroma de folhas molhadas, pela sombra dos troncos, pelo canto distante de pássaros noturnos. A cada passo, Isadora sentia a floresta se fechar em volta dela como um abraço antigo. Nem hostil, nem acolhedor, apenas verdadeiro. Quando chegaram à clareira do lago, o mundo inteiro pareceu se aquietar. A árvore alta que marcava aquele lugar parecia esperar por eles, sua casca marcada pelo tempo, suas raízes afundando na terra como dedos firmes que seguravam histórias que o vento sussurrava. O lago era um espelho perfeito, refletindo o céu estrelado, a lua alta e o silêncio, que preenchia tudo. O cavalo parou ao lado do lago. Isadora sentiu seu corpo relaxar, mas seu coração apertar como se estivesse diante de uma despedida, que não queria aceitar. Ela tocou o pescoço macio e quente do animal,
sentindo a pulsação forte, o ritmo constante. Você vai voltar. Para onde veio? Não vai. Sua voz foi um sussurro, quase um pedido. O cavalo não respondeu com palavras, mas com um gesto antigo. Inclinou o corpo, roçou o focinho na testa dela, como se dissesse que a despedida não seria um adeus, mas um até logo. Isadora sentiu as lágrimas brotarem, mas não as deixou cair. Enxugou com a manga do casaco, tentando prender a emoção que subia como maré alta. Eu não sou mais criança, continuou. Mas sempre serei tua. O cavalo virou-se lentamente e começou a correr. O som de seus cascos sobre a terra era como um tambor distante, um chamado ancestral que preenchia a clareira. E então, no salto magnífico que cruzou o céu estrelado, ele desapareceu no silêncio que sobrou. Isadora permaneceu imóvel. A respiração se tornou som único no ar pesado da noite. Ela sentiu, pela primeira vez, a solidão que o cavalo carregava horas. Passaram enquanto ela ficou ali, tocando a relva, olhando o céu que se tornava pálido com a chegada da madrugada. Foi então que ouviu um choro fraco, uma vida delicada, rompendo o silêncio da floresta. Seguiu o som, movendo-se entre as raízes, entre folhas úmidas e galhos baixos. E lá, num ninho improvisado, encontrou um menino pequeno. A pele pálida, os olhos assustados, uma perna torta, um corpo que carregava a mesma sombra que ela havia carregado. Ele olhou para ela. Não com medo, mas com algo que parecia esperança. Isadora o pegou no colo, sentindo o peso leve, mas urgente daquela vida que insistia em existir. O menino não chorou mais, apenas a olhou com olhos que pareciam enxergar além. E, naquele reflexo, ela viu o brilho branco, distante, que se perdia entre as árvores. Soube, então, que ele nunca fora apenas dela, que o cavalo branco, seu guardião, era um sinal para todos aqueles deixados à margem, um protetor silencioso que retorna sempre que uma vida precisa de socorro. Isadora apertou o menino contra o peito. As pernas doíam, mas seu sorriso era firme, cheio de promessa. Ela caminhou de volta pela trilha, o bebê aconchegado no colo, os primeiros raios de sol tocando a copa das árvores, iluminando um caminho que ninguém mais via. Porque a floresta nunca esquece, e aqueles que cruzam seu caminho jamais estão sozinhos. O céu despertava em uma sinfonia de tons quentes dourados, laranjas, vermelhos que se espalhavam como chamas silenciosas na vastidão da manhã. A luz tocava as folhas das árvores, que pareciam brilhar com um brilho próprio, como se soubessem da importância daquele dia. Isadora caminhava pela trilha que a levara a tantos lugares, aos limites entre a vida e a morte, à sombra do abandono, até a promessa de renascimento. Cada passo era firme, determinado. O bebê no seu colo dormia, embalado pelo ritmo constante de seu coração, pelo som suave do vento e pelos murmúrios ancestrais da floresta que a acolhera. Aquela criança, tão pequena, tão frágil, era agora a responsabilidade viva de Isadora, um símbolo da esperança que brotava mesmo nos terrenos mais áridos. Ela olhou para suas pernas, agora belas e brancas, sustentáculos de uma nova história. O aço havia dado lugar à carne forte e pulsante, mas a força verdadeira vinha da alma que se recusava a se partir. Quando chegou ao penhasco dourado, o cenário era outro. Uma multidão diversa já tomava conta do espaço, as vozes se misturavam num murmúrio crescente, a expectativa no ar era palpável. Pais e filhos, adultos marcados pelo tempo e jovens cheios de sonhos, todos reunidos para testemunhar a ressurreição de uma lenda viva. No centro do penhasco, a escultura resplandecia sob a luz do sol nascente, uma obra feita com carinho e reverência. Duas pernas firmes, não apenas símbolo de mobilidade, mas de resistência, o cavalo branco, imponente, parecia pronto para galopar eternamente, suas crinas capturando o brilho do amanhecer. A inscrição entalhada trazia a mensagem e agora ecoava em cada coração. Nem toda queda termina em fim. Algumas viram asas. Isadora subiu ao palco erguido com passos leves, porém cheios de autoridade. Seus olhos varreram a multidão, encontrando cada alma ali presente, compartilhando silenciosamente a dor, a luta e a redenção que os unia. Hoje, sua voz ressoou com clareza, firme como o aço forjado no fogo da experiência. Não celebramos apenas uma vitória pessoal, celebramos a coragem daqueles que resistem no silêncio.
que carregam suas dores sem se deixar quebrar, que transformam a invisibilidade em luz. Esta escultura não é só minha. Ela pertence a todas as crianças esquecidas, aos jovens que caminham pelas sombras, às vozes que foram caladas, mas não apagadas. Ela fez uma pausa, olhando para o bebê, como se nele enxergasse o futuro de um mundo que desejava construir. Vocês, que aqui estão, são as sementes da mudança. A esperança, que um dia transformará muros em pontes. Onde antes havia indiferença, plantamos amor. Onde havia abandono, erguiremos cuidado. Onde houve silêncio, agora a voz. O vento brincava com a crina do cavalo esculpido, e parecia que ele participava daquele momento, testemunhando a história que mudava diante de seus olhos ou do que restava deles, pois a luz parecia emaná-los com vida própria. A multidão aplaudiu, mas não era o barulho do aplauso que importava. Era o despertar da consciência, o rompimento de correntes invisíveis que há muito prendiam tantas vidas. Nos dias que seguiram, as transformações foram tão rápidas quanto profundas. Leis que antes eram apenas palavras em papéis amarelados, passaram a ter força viva, protegendo os direitos das crianças com deficiência, garantindo acesso à saúde, educação e carinho. Redes de apoio surgiram, formadas por famílias, médicos, professores e voluntários, unidos pela força daquele legado que Isadora construía com passos largos. Hospitais passaram a rever seus protocolos, escolas abriram suas portas com braços e corações acolhedores. E nas comunidades, a chama da mudança irradiava, atingindo até mesmo aqueles que antes fechavam os olhos para o sofrimento alheio. Mas as noites traziam a solidão profunda que jamais se despede tão fácil. Isadora sabia que, por trás da glória e da luta, ainda havia marcas invisíveis, feridas no âmago da alma, lembranças que dançavam nas sombras do passado. Em silêncio, às vezes contemplava o céu estrelado, sentindo a ausência do cavalo branco, seu guardião, seu amigo, seu símbolo de esperança. Sabia que a jornada não terminava ali, que o mundo ainda precisava de sua voz, e que a verdadeira força estava em caminhar ao lado daqueles que ainda temem CAIR. Com o bebê seguro em seus braços, Isadora olhou para o horizonte, onde o sol agora brilhava alto, prometendo novos dias, novas batalhas e novas vitórias. Porque aprendeu que cada queda podia se transformar em asas, e que o cavalo branco, sempre silencioso, seria o farol que iluminaria o caminho, um passo à frente, na escuridão, até que ninguém mais tivesse medo.